Belo Horizonte, faltam 15 minutos para as 4 horas da tarde, hora de Brasília. 15 minutos para as 3 horas da tarde, hora de Assunção, no Paraguai, onde daqui a 1 minuto eu falo da concentração do Galo no Hotel Bourbon, na capital paraguaia, com a jornalista, a repórter Renata Dairo e toda a sua equipe. A TV BH News, a BH News TV, canal 9 da NET, canal 29 UHF aberto na grande BH em toda a região metropolitana e na internet em rede mundial pelo endereço bhnews.tv.br, volta e não para, na hora da decisão. BH News TV não para e tem mais emoção, mostrando o segundo jogo mais importante da história do Atlético em seus 105 anos de vida. Eu fui corrigido pelo blogueiro do notegalo.com, o menino garoto pela idade, Rodolfo, de que este é o segundo, porque o primeiro jogo mais importante da história do Galo será na semana que vem, quarta-feira, 24 de julho, no Mineirão. Nós estamos prontos aqui no estúdio em Belo Horizonte para iniciarmos a quarta parte de nossa programação recorde na história da televisão de Minas Gerais. É a primeira vez que uma televisão mineira fica no ar durante tanto tempo, cobrindo uma decisão esportiva como esta entre Atlético e Olímpia pela Libertadores da América. Hoje o jogo de ida, o primeiro jogo. Desde ao meio-dia, sem parar, vamos até as 2 horas da madrugada, ou se de repente o Galo ganhar o jogo lá, ou empatar lá, iremos até as 3 horas da madrugada. Consequentemente, no mínimo 14 horas. E poderemos chegar a 15 horas de programação sem parar, ininterrupta, cobrindo este evento, entrevistando convidados especiais, desde aos ex-jogadores históricos do Clube Atlético Mineiro, a jornalistas históricos mineiros e também os que estão aqui de São Paulo e Rio, já vivendo esta decisão da Libertadores da América. E, naturalmente, com você aí do outro lado de casa, ficando à disposição via o nosso comentarista memória de ouro, jovem talento Bruno Garcês, no Twitter, @Cajuru no Jogo. Este programa Cajuru no Jogo foi criado na estreia do Atlético na Libertadores da América. Ali foi o primeiro programa. Este é o 13º programa, 13. E na semana que vem, o último, 14. 14 edições do programa Cajuru no Jogo, rigorosamente começando no apito final do juiz, ao final de cada partida do Galo na Libertadores da América, com a presença da BH News TV no local, com áudio e vídeo, com imagens do vestiário, do clima, do estádio, da cidade, da torcida, vivendo 24 horas com o Galo, cada momento, cada etapa da Taça Libertadores da América, até chegar hoje, 17 de julho de 2013, dia da primeira partida da final da decisão desta competição da Libertadores da América. O jogo de volta está confirmado para o Mineirão, na próxima quarta-feira que vem, depois de toda uma dúvida, encerrada ontem à tarde com a notícia confirmada pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Este tema será discutido
em instantes, lá da concentração do Atlético, em Assunção, do Paraguai, com a Renata Dairel e um convidado especial da delegação atleticana. Enquanto a Renata não vem com o convidado, eu recebo aqui nos estúdios um novo dueto, porque estamos em duetos desde ao meio-dia, sempre com 2 convidados especiais. Agora eu estou com aquele que representa a massa atleticana, tão querido pela massa, convidado do último programa Cajuru no Jogo, naquele jogo histórico e classificação sofrida contra o time argentino na decisão por pênaltis, o Bolivar do programa da Alterosa Esportes, aqui no estúdio com a gente. E também, para minha alegria, eu participei inicialmente de seu programa e de sua equipe, da Web Rádio Galo, o Eduardo, também no estúdio, ao lado direito. Ambos vão conversar com a gente sobre este primeiro tema. Bolivar, muito obrigado uma vez mais pela sua presença aqui. E o primeiro tema é este. Seja sincero comigo, não vou colocar um detector de mentira em você, porque acredito em você. Eu acredito. Eu acredito. Bolivar, você está com medo do Mineirão em função de toda essa mística do Estádio Independência, há mais de 50 jogos sem perder, ou você não está com medo? Será a mesma pergunta que eu farei ao Eduardo da Web Rádio Galo. Agora eu posso chamar a Renata Dairel até para que sirva a entrevista dela de motivos para seus comentários, pois ela vai entrevistar o dirigente máximo do Clube Atlético Mineiro depois do Alexandre Calil. Eu a chamo em rigorosamente 5 segundos. Banco BMG. Quem precisa tem. Tem Renata Dairel de Assunção no Hotel Bourbon, concentração do Atlético. Com quem você está aí, Renata? Olá, Cajuru. Olha quem eu encontrei aqui no saguão do hotel, desse hotel lindo que o Atlético está ficando, Eduardo Maluf. Qual que é a sensação aí? Você que viu o seu time, um elenco que você montou aí com tanto carinho, com a ajuda aí dos demais do Atlético, ser chamado de cavalo paraguaio, e agora você aqui no Paraguai disputando a final. Coincidência bacana. Um abraço aí pro Cajuru. A final é com o Olímpia. E o estádio Defensores del Chaco, a capacidade dele para os jogos da eliminatória da Copa do Mundo é de 32 mil pessoas. Se eles podiam jogar no estádio deles, que não comporte 40 mil, nós também teríamos esse direito de estar jogando no Independência, que é a nossa casa, no estádio de 25 mil pessoas. O laudo que eles têm da Conmebol é o que o Defensores del Chaco cabe 40.900 pessoas e que dentro do regulamento ele poderia jogar. E que o nosso pedido para jogar no Independência é um estádio de 25 mil pessoas e que fugiu o regulamento. Então isso deixa a gente triste porque o futebol tem evoluído com pessoas sérias, com profissionais em cada segmento do futebol e a gente vê uma resposta dessa da Conmebol. Obrigado, oportuna a sua entrevista com o Eduardo Maluf e Renata Dairel. E antes das primeiras opiniões de Bolivar e de Eduardo, nossos convidados da Web Rádio Galo e da Alterosa Esporte, aqui no estúdio da BH News TV, canal 9 da NET, canal 29 UHF da Grande BH e na internet rede mundial pelo endereço bhnews.tv.br, Bló, Eduardo Manhãs. É este o seu nome? Martins. De onde eu tirei Manhãs? Não sei porquê. É porque normalmente pelas manhãs você não está aqui. Você dorme até mais tarde. Você tem este mesmo problema da Renata Dairel. Falando sério, eu quero me dirigir a você, câmera, olho no olho, eu e você e eu. Na lata, na bucha e na sinceridade. O que o Maluf disse é rigorosamente a única verdade. Na terceira
Não, na segunda. A terceira foi com a Angélica. Na segunda parte de nossa programação, que começou hoje, meio-dia, com os jornalistas Vinícius Nicoletti e Fábio Pinello, eu ouvi e os respeitei. Não concordei com uma opinião de ambos, de que a Confederação Sul-Americana de Futebol foi correta em marcar o jogo para o Mineirão da quarta-feira próxima. Para mim, a razão está com o Maluf, e vou dizer por quê. Esse laudo apresentado pelo Olímpia do Paraguai, de que o estádio Defensores del Chaco tem capacidade para 42 mil pessoas, é um laudo fraudulento, reles, lodaçal, miasmático, mentiroso. Aliás, é um laudo mitômano. Para quem não entende, mitômano é quem tem a compulsão pela mentira. É o caso do Olímpia do Paraguai. Eu fui 23 vezes em 36 anos de carreira ao estádio Defensores del Chaco como jornalista, cobrir decisões, eventos de seleção brasileira e de clubes. Muito mais de seleção brasileira, especialmente em eliminatórias da Copa do Mundo. Não cabem 40 mil pessoas no Defensores del Chaco, nem uma no colo da outra. Nem se fosse estádio de homossexuais, que eu não tenho nada contra, que fique bem claro aqui. Não cabem 40 mil pessoas. Portanto, o que aconteceu, curto e grosso, na minha opinião, antes das opiniões mais importantes do que a minha, dos meus companheiros aqui no estúdio. Portanto, o Atlético perdeu a queda de braço. Que não é uma queda de braço, é uma queda de bolso. O Olímpia ofereceu financeiramente algo superior ao que ofereceu Alexandre Calil. Calil ofereceu um valor significativo de participação na renda do jogo de volta, destinando esta participação à Confederação Sul-Americana de Futebol, que é uma confederação safada, sem vergonha, corrupta, ladra, mais bandida do que a CBF. Imagine, talvez você não imagina, ninguém é mais bandida do que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Aliás, tem até bandida em seu nome, Casa Bandida do Futebol. A Sul-Americana é de um bandido. O dono dela, que lá está em dinastia profunda, é ladrão, renunciou ao cargo depois de provas documentais exibidas pela FIFA de roubo, de corrupção, assim como João Avelange, assim como Ricardo Teixeira. Só que ele renunciou de H. Ele que manda, o filho dele está lá assinando o documento por ele, como presidente, mas quem manda é ele. E o Olímpia deve ter dado, além de ser time do Paraguai, da terra do homem forte da Confederação Sul-Americana de Futebol, o Olímpia deve ter oferecido alguma grana a este senhor, que gosta muito mais de grana do que prostituta. Aliás, me perdoem, senhoras prostitutas, pois as senhoras são muito mais éticas do que este ladrão da Confederação Sul-Americana de Futebol. Para mim, foi isso que aconteceu. O Calil perdeu a queda de bolso para o Olímpia do Paraguai. A opinião que vale é a do Bolivar, do Alterosa Esporte e do Eduardo, da Web Rádio Galo. Mineirão é o jogo. Eu perguntei para vocês dois o seguinte. Primeiro, vocês têm medo desse jogo? E junto com essa pergunta, eu concluo. O que vocês acharam da declaração do Maluf, dos motivos que ele elencou aí da perda, ou seja, da derrota atleticana, da primeira derrota fora de campo do Atlético, que queria o jogo no Independência
e tinha os seus argumentos. Cajuru, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez o agradecimento convite, é nosso. Parabenizar a BH News, um dia histórico, especial e um programa totalmente, uma programação totalmente especial. É uma honra, uma satisfação realmente estar de novo aqui com vocês e ao lado do Eduardo, de quem eu gosto, quem eu participo lá da Web Rádio Galo. É irmão de coração. Sem dúvida nenhuma. Agora, em relação ao fato, qual campo vai ser, eu acho que é preciso fazer um esclarecimento de uma vez por todas. E esse esclarecimento só pode ser feito pelo próprio Atlético, pelo próprio Maluf, que acabou de falar. O Atlético nunca foi, e seria burrice se assim fosse, contra o Mineirão. O Atlético não pode ser contra o Mineirão. O Independência surgiu na vida do Atlético ano passado. Nós temos 38 jogos, tem toda uma mística, ganhamos todos lá, nunca perdemos e gostaríamos de jogar lá. Mas isso não quer dizer que nós somos contra o Mineirão. Nós somos contra, e é importante que se diga, o Defensores del Chaco. Nós somos contra, e é importante que se diga, a 2 pesos e 2 medidas. Nós somos contra beneficiar o Olímpia em detrimento do Atlético. Ora, se o Atlético prefere jogar na casa dele, que dá toda a segurança, que é muito melhor em termos de estrutura, inclusive, que o Defensor del Chaco, por que não? Já que o critério são 40 mil pessoas no estádio, e isso, de fato, como você bem disse, o estádio do Olímpia não tem. Critério não, regulamento. Regulamento. Né? Regra, compra-se. E o combinado não é caro nem barato. Perfeito. Então, que fique claro, inclusive para o torcedor, que é o seguinte, o Atlético nunca foi contra o Mineirão. Já ganhamos vários jogos lá dentro. Épicos. Inclusive o seguinte, começa a ser escrita uma nova história nas novas arenas em Belo Horizonte, tanto na Arena Independência como no Novo Mineirão. E o Atlético é o único time que já deu a volta olímpica em todos eles. Eu acho, inclusive, que identidade se faz conquistando. Nós estamos, a propósito, há uma semana de dar mais uma volta olímpica. Eu acho até muito oportuno, eu acho, inclusive, que o palco Mineirão é, inclusive, o palco mais adequado para essa conquista. Eu acho que é uma forma de privilegiar uma massa, tá certo? Que não cabe no Independência. Sem dúvida. Que está morando na fila, não está acampado, está morando na fila há uma semana. Então é o seguinte, não somos contra o Mineirão, que isso fique bem claro e que o Atlético esclareça isso de uma vez por todas. Somos contra o critério que permite o jogo no Defensores del Chaco. Ou seja, jornalisticamente, Bolivar, a gente está analisando a decisão tomada pela Conmebol, que é descabida e que é desonesta. Agora, é evidente que é melhor o jogo ser no Mineirão por esses argumentos que você usou e pelo que ficamos sabendo. O tanto de convite, são 5 mil jornalistas, são 5 mil integrantes da Confederação Sul-Americana de Futebol que obrigatoriamente entram no estádio. Só aí estariam tirando 10 mil mineiros da decisão no Independência, se ela fosse a decisão no Independência. Então queremos Mineirão. Agora, os argumentos da Sul-Americana são sujos, são porcos, como é o chiqueiro chamado Confederação Sul-Americana de Futebol. Sem dúvida, Cajuru, e muito bem falado, isso serve de alerta, porque fazendo uma analogia, o Atlético hoje, fazendo uma analogia, joga contra o Flamengo. Sim. A CBF está para o Brasil, para os times cariocas, em termos de paternalismo, protecionismo, assim como a Conmebol está para o Olímpia. Lembrado bem demais. A gente sabe que o Conmebol fica sediado lá em Luque, justamente ao lado de Assunção, e que o Nicolas Leoz, né? Claro. Que é o afastado. Até o Calil chegar lá, o Nicolas já está lá. Exatamente. Já mora lá. E exerce a influência como sempre exerceu e é torcedor declarado do Olímpia. Então, fazendo uma analogia, o Atlético entra em campo hoje para disputar o torneio mais importante da América do Sul contra o Flamengo. Então, todos os cuidados têm que ser dados. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Bem lembrado demais. Então, eu acho que é por aí. Agora, volto a dizer, temos time, tecnicamente, para chegar no Mineirão, ganhar como tem um time para ganhar lá hoje. Agora a gente precisa e tem que ter, assim, diferentemente daquele programa que eu participei, que o Atlético aceitou muito o jogo do News e tudo, para chegar lá, se impor, partir para dentro e fazer seu jogo. O Eduardo da Web Rádio Galo, agora é a sua vez, foi oportuno o comentário, com todo o seu entusiasmo que já é costumeiro do Bolivar aqui, e eu tenho certeza que você vai ratificar as palavras dele e ainda mais acrescentar. Cajuru, boa tarde a todos. Eu quero dizer o seguinte, o Independência é um estádio que é muito bem recebido na imprensa, o time adversário, os jornalistas, o trabalho lá dentro é muito organizado para todo mundo.
É muito bem feito. Ao contrário do Defensores del Chaco, onde jornalista é apedrejado. Eu, por exemplo, já fui 2 vezes. E a contrário também do Mineirão, que, diga-se de passagem, quando a gente vai entrevistar os jogadores depois dos jogos, é na beirada do 11 junto com a torcida. Então o Mineirão não tem toda essa organização não, que no Independência o Atlético cumpre com maestria. Agora, o Mineirão é o mesmo, dentro das 4 linhas, é a mesma dimensão do Independência. Não vai mudar nada, o Atlético está acostumado a jogar nessas dimensões. E outra coisa, a torcida merecia esse estádio no Mineirão com 62 mil lugares. Que na verdade não vão ser 62, que você sabe que tem os camarotes da Minas Arena que já estão dando problemas. Ingressos de graça, juntando imprensa, juntando convidado de Sul-Americana, amante, periquito, papagaio, e etc e tal. Como é que seja aí 40 mil para a grande massa, vai virar um caldeirão. Agora, o que o Bolivar falou é certo. 2 pesos, 2 medidas. Eu aposto que quem está lá no Paraguai, a Renata Dairo, o Iguinho, vão conseguir um laudo desse naqueles shoppings de produtos falsificados. Pode ter certeza. Cajuru, são 3 Não fala laudos. isso, porque ela está comprando um iPad para mim lá. Cuidado, já vai vir com laudo na capa. Então é o seguinte, são 3 laudos, um de 32 mil para o Campeonato Paraguaio, um de 36 mil, acho que para a Sul-Americana, agora a pressão de 40.900. Já começaram na mão grande, mas dentro de campo, como disse o presidente Calil a mim, na entrevista depois do jogo contra o Newell's Old Boys, os jogadores querem. E quando eles querem, dentro de campo eles vão fazer a diferença. Bem, um outro tema que estamos discutindo desde ao meio-dia, quando a TV BH News, canal 9 da NET, canal 29, o HF aberto para grande BH, e na rede mundial pela internet no endereço bhnews.tv.br, é sobre os 2 times. O Bruno Garcês, eu, fizemos uma surpresa com o Lélio Gustavo, nosso principal comentarista da BH News TV, e ele, apaixonado pelo Galo, como vocês 2 são, ele fez uma análise individual de um quem é quem, posição por posição, jogador por jogador, entre o Atlético e o Olímpia. Para você, Bolivar, e para você, Eduardo, num quem é quem, o Lélio Gustavo apontou um placar de 9-2. Que eu vou retirar uma opinião dele, porque ele mesmo, sincero como ele é, ele falou, esse não gosta de mim, eu não gosto dele, então ele é pior, é o Marcos Rocha. Mas eu vou colocar o placar 8-3. Porque aí é justo, né, Bruno? 8-3 é a opinião dele mesmo. No fundo, ele acha o Marcos Rocha melhor. Só que há uma briga entre eles, como há uma briga entre o Ronaldinho Gaúcho e eu. Né? Enfim, a vida é assim. 8-3. É exagero? O Atlético é tão superior, o 11, tecnicamente falando, do que esse time do Olímpia? Uma opinião mais rápida sobre esse tema, porque eu ainda tenho um terceiro tema com vocês 2. Cajuru, a primeira coisa é a seguinte, eu não vou discordar do Lelhão, que sabe tudo, e eu sou fã do Lelhão também. Agora, é aquela história, eu costumo dizer que o atleticano não gosta de futebol, o atleticano gosta do Atlético. Então eu entendo de Atlético. Se eu tiver que votar, eu voto 11-0 pro Galo. 11. Então, passa a bola pro Eduardo. Eu não esperava que houvesse um mais doente com o do que o Lélio Gustavo. Mais do que você, Lélio. Aqui o Bolivar. Será que o Eduardo da Web Rádio Galo também é assim, 11-0? Jurou, mas atleticano doente é pleonasmo. É pleonasmo, acabei de cometê-lo. E tem outra coisa, além do 11-0, que eu também acho, a equipe, o conjunto do Galo, acho muito mais forte. Uma equipe que já está jogando aí junto há quase 2 anos. Você viu o time reserva esse final de semana, com o mesmo conjunto, o mesmo ritmo de jogo, conseguiu ganhar do Corinthians de 1-0. Então, o conjunto do Galo, acho que vai fazer toda a diferença. E, aliás, também o seu banco, que hoje temos uma dúvida aí, Rosinei ou Luan? É o terceiro tema, que dúvida daqui a pouco eu maravilhosa, abordo. hein? Que dúvida maravilhosa. Então, eu vou aproveitar agora, vamos sair deste ambulatório, desta ambulância onde eu acompanho vocês 2 doentes. Vamos sair dessa ambulância e antes que eu os leve para o Mater Dei, vamos continuar aqui no estúdio da BH News TV e agora jornalisticamente a opinião de vocês 2. Bolivar, Alterosa Esporte, Eduardo Web Rádio Galo. O Cuca, a princípio, confirma Luan como substituto de Bernard, fora da primeira decisão hoje, felizmente dentro da próxima decisão, a pra valer quarta-feira que vem. E há, segundo informações da Renata Dairel lá de Assunção, a possibilidade do Rosinei, que marcou o gol e que jogou muito domingo contra o Corinthians pelo Brasileirão, entrar.
Você, se fosse o Cuca, começaria com o Luan ou com o Rodinei? Eu assino embaixo, Luan, por uma razão muito simples. O Atlético tem por vocação, por DNA esse time, jogar atacando, jogar pra frente. Então tomara de fato... Atacando lá? Atacando lá, por que não? O Atlético tem mais time. É lógico. Eu continuo na ambulância? Eu acho que... Não. Não? Você continua o seguinte, o Atlético não pode se privar, tentar fazer um jogo porque joga fora de casa. Ele tentou fazer isso contra o Tijuana e o Tijuana chegou a abrir 2-0. Sim. O Atlético quase matou o jogo lá. O Atlético se acanhou diante do jogo que eu Nils. falo, a classificação. Sem dúvida, o Atlético se acanhou diante do Nils, sofreu um 2-0. É lógico que nessa decisão o regulamento muda na final, não tem o gol qualificado, mas o Atlético não pode se privar de praticar aquele futebol que vem praticando. Eu acho que o Luan acaba sendo, e sempre foi desde o começo da temporada, o 12º titular, tanto é que o gol do Campeonato Mineiro, o Atlético perdia 2-0, tomava um sufoco muito grande, ele entrou, botou fogo no jogo, sofreu o pênalti, e naquele jogo que a gente está se referindo contra o Tijuana, foi ele que fez o gol aos 48. Então o Atlético não pode mudar a forma de jogar. Nós temos respeito pelo Olímpia, o Olímpia é considerado o rei das Copas, é tricampeão da Libertadores, mas ninguém fala que perdeu 3 também. Ninguém fala que é recordista de participação, ficando atrás só do Peñarol, já disputou mais de 30 vezes. Então, pera lá, a hora que nós fomos decidir que a gente tinha garrafa vazia para vender foi em 92. 2 do Negrini lá, 1-0 no finalzinho lá e o Caneco tá aqui. Então, com muito respeito ao senhor, o rei das Copas, é um time copeiro, tá habituado e tudo mais, mas o Atlético não pode abrir mão da sua tradição que esse time tem por DNA desde o começo da temporada. Eu acho que o Luan faz muito melhor esse papel. Eu acho que botar o Rodinei, que seria a opção, que vem bem, marcou o gol contra o Criciúma no Brasileiro, o time B do Galo ganhou do campeão mundial na casa deles e tal, mas eu deixaria no banco, e isso mostra que se de fato o Cuca entrar com isso, ele entra com o espírito de jogar para frente, tentar resolver, é lógico que são 180 minutos, mas não se acovardar, não ter aquela postura passiva de ficar atrás esperando o Tijuana e o Nils como ele teve nos últimos 2 jogos fora. Eu queria pedir a Roberta Figueiredo e ao Bruno Garcês, por fineza, aproveitando este momento, os dois estão me fazendo lembrar daquele VT que nós temos exclusivo da BH News TV, do Alexandre Calil. Sabe qual, Bruno? Por fineza, você já sabe, o Bruno já pescou qual é, a Roberta ainda não o viu. Porque tem tudo a ver essa declaração que o Calil deu a mim com exclusividade em rede nacional no programa Cajuru Pergunta, que nós retransmitimos na íntegra aqui também na BH News TV. Tem tudo a ver o que o Calil vai falar com a paixão destes dois e, acima de tudo, com a opinião deles, porque não é só paixão, eles estão aqui apresentando argumentos pelas suas opiniões. É a sua vez, Eduardo da Web Rádio Galo, depois do comentário do Bolivar. Eu concordo com o que o Bolivar falou e acrescento só uma coisa. O Luan vem sendo o 12º titular desde o começo do ano. E ele é um cara muito, apesar da idade, ele é um cara muito maduro dentro de campo e taticamente. Ele faz a função de marcar, de fechar a lateral, hora na lateral direita, hora na lateral esquerda, como o Cuca comanda aquela transição entre ele e o Tardelli. Ele marca, ele puxa muito bem os contra-ataques, ele tem uma velocidade enorme e toca para receber, é um cara inteligente. Então eu acho que, como o Bolivar falou, o Galo não pode abdicar do ataque. O time do Paraguai vai para a pressão, quem viu Olímpia e Fluminense sabe do que eu estou falando, eles vão pro abafa, às vezes sem qualidade, na força, o Galo não pode abdicar do ataque. O contra-ataque hoje vai ser um ponto de desequilíbrio nesse jogo. E com o Luan em campo, eu acho que o Atlético tem mais chances de conseguir um gol fora de casa e a vitória. Eduardo da Web Rádio Galo, o Bolivar da Alterosa Esporte, nossos dois convidados, posso chamar o vídeo? Esse vídeo tem tudo a ver com esta dupla. E tem tudo a ver com a nação atleticana. Preste atenção nestas palavras ditas em condições normais. Eu não estava em uma ambulância, ele não estava passando mal, dava uma entrevista dura a mim, falava do colapso financeiro do futebol brasileiro e de repente ele soltou essa pérola que eu a chamo para dividir com vocês de casa em rigorosamente 5 segundos. Banco BMG. Quem precisa tem. O torcedor do Galo
tem esse perfil definido por Alexandre Calil? Manda pro ar. Então aquele negócio do bando de louco, aqui é um bando de debilóide, entendeu? A começar pelos meus filhos, tô xingando a torcida não. Os seus 3 filhos, pelo amor de Deus. Exatamente. Contaram que eles são, né? Nós somos todos debilóides como torcedores do Atlético. Todo mundo fica cego, ninguém enxerga nada. Mais do que corintiano? Ah, muito mais. Impressionante, emocionante, empolgante, doentio. Esse é o Alexandre Calil, o pai dele que eu conheci bem. O Elias Calil não era tão apaixonado dessa forma, embora amasse o Atlético tanto ou mais do que o seu filho Bolivar e Eduardo. Bolivar da Alterosa Esporte e Eduardo da Web Rádio Galo. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui e dizer a vocês dois, como rapidinho, por fineza, em última opinião de vocês, temos programação jornalística seguindo, temos a nossa programação que não para, 14 horas, 15 horas no ar, desde ao meio-dia, sem parar hoje, e assim que terminar o jogo do Galo, a gente estará com o programa Cajuru no Jogo Especial ao vivo de Assunção, com áudio e vídeo. Daqui a pouco tem Nelinho, convidado especial, tem Paulo Roberto, convidado especial, tem outros convidados especiais. Vocês dois acham que o Calil exagerou? Segundo ele, o Corinthians tem um bando de louco e o Atlético tem um bando de debilóides, ou seja, débeis mentais. Eu, na verdade, eu definiria um pouquinho diferente. Até porque nós temos o Galo Doido, que é o Dudu Galo Doido, que é esse jargão que ficou mundialmente conhecido. Sim. Se lá o Corinthians tem um bando de loucos, aqui nós temos uma massa de doido. Né? Aqui é uma massa de doido, pelo que ele falou. Mas nós somos passionais mesmo. Uma vez o Calil falou que a torcida do Atlético é bipolar. E de fato é mesmo, a torcida do Atlético é bem bipolar mesmo. Mas graças a Deus, dessa vez chegou até para apaziguar um pouco essa bipolaridade nossa, né, Dó? Agora ele reconheceu que ele e os filhos dele são debilóides. Então, muito obrigado, Bolivar, pela sua presença obrigado aqui, tomar o seu tempo, a sua tarde. Pelo contrário, torça prazer. muito hoje à noite, ok? Com certeza. Eduardo, da Web Rádio Galo, a sua equipe, a sua família, os seus pais, que eu os conheci pessoalmente, que prazer tive lá no estúdio da Web Rádio Galo. Muito obrigado pela presença de vocês dois. A nossa programação especial da BH News TV pelos canais 9 da NET, 29 UHF aberto para a região metropolitana de Belo Horizonte e seus 6 milhões de habitantes, e na internet em rede mundial com os mineiros e mineiras do mundo afora, no Twitter, @Cajuru no Jogo, com Bruno Garcês participando, tanto mineiro em qualquer lugar do mundo, meu Deus. Muito obrigado pela audiência na internet, pelo endereço bhnews.tv.br. É esta cobertura histórica que jamais foi feita por uma televisão mineira. É a primeira vez que uma televisão ousa, uma televisão tão nova, com 2 anos de vida, que começa pequeno, pensa grande, ousando, colocando 50 profissionais em ação, apostos desde ontem nesta cobertura especial, que vai, como eu disse, sem parar até as 2 horas da madrugada de amanhã ou até as 3 horas da madrugada de amanhã. Aí vai depender do bom humor do Júnior, do nosso Boni aqui, porque o Marcílio se transforma cada vez mais em uma figura ausente da BH News TV. Onde estaria o nosso Marcílio neste momento? No bar do Antônio, tomando todas, já comemorando a vitória do Galo, que a vitória do Galo é a vitória também da BH News TV. O que temos agora? O jornalismo em ação. Nós temos o jornalismo com a equipe comandada pelo excelente, preciso e ético Carlos Barroso, com toda a sua equipe de jornalismo, com a programação normal. Às 7 da noite tem o Jornal Especial com a duração de meia hora. O jornal, então nós temos uma pausa agora na programação esportiva, porém dentro dos telejornais, dentro dos outros programas, nós continuaremos entrando de Assunção com flashes e aqui dos estúdios. E às 7h30 da noite teremos mais
programa especial, a reprise do Esporte News. E ali pelas 5h30, Júnior, é isso? Ali pelas 5h30, agora 4h20 da tarde, 4h20 da tarde, ali pelas 5h30, 5h35, eu voltarei ao vivo com mais 2 convidados especiais, 2 jogadores históricos do Clube Atlético Mineiro. Obrigado pela sua companhia, BH News, na hora da decisão, não para e tem muito mais emoção.